Minha diretoria, assunto polêmico. Eu odeio assunto polêmico. Ó, o Caboclo, presidente da CBF, afastado, volta, não volta e tal, continua sendo acusado, e cada vez por mais mulheres, de assédio, etc, etc. Não vou ficar entrando no detalhe de cada um e tal, porque eu, particularmente, eu prezo muito por uma regra, que é regra e que todo mundo devia prezar por isso, que é de não acusar as pessoas sem ter certeza do que você está falando. Por quê? Porque você pode emitir opiniões sobre, eu acho a administração do Caboclo uma bosta. Tá tudo certo, irmão. Não tem problema nenhum. Ao acusar o cara de alguma coisa, você tá indo um passo além daquilo que se pode, né? Então, assim, quem tá acusando são algumas pessoas que vão provar na justiça ou não, e isso vai se tornar uma discussão jurídica que a gente não tem capacidade de entrar no meio aqui. A parte que nos toca e que a gente pode discutir é a segunda etapa. Então, assim, teve um jogador do Manchester City hoje, eu esqueci o nome dele. Ele foi acusado de estupro aí, de assédio por uma menina. E o Manchester City foi lá e tirou ele do elenco para as investigações. Gente, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Pelo seguinte, a não ser que ele seja réu confesso, aí tudo bem. Mas quando o cara nega, ou quando a mulher nega, ou quando qualquer pessoa nega, você tem que aguardar as investigações, porque você não vai conseguir retomar depois e devolver para essa pessoa, se amanhã ou depois se provar um equívoco, você não tem como devolver para essa pessoa o que você tirou dela. Isso significa basicamente que se eu chegar para você amanhã, seja você quem for que está me assistindo, e eu acusar você de qualquer tipo de coisa, a sua empresa afasta você do seu emprego, você para de receber, interrompe a sua carreira, bota uma mancha na sua história, e se daqui 1 ano ou 6 meses falar assim, não era isso, o Rick inventou. Quem é que te devolve isso? Então, eu sou a favor que as coisas sejam um pouco mais claras. Qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é, você acusa, você prova, e durante esse processo há um julgamento, quando julgado, a gente encerra o assunto. E é isso, tá? Agora, se cada vez que alguém denunciar alguém, a gente parar, recuar e tirar essa pessoa do jogo, puta que pariu, cara, que credibilidade é essa que nós estamos dando para a pessoa que está acusando? Né? O ser humano, ele é ruim, homem, mulher, gay, trans, o que for. O ser humano é ruim, o ser humano é capaz de fazer filhas da putagem. A gente sabe disso. Né? A gente sabe que as histórias são mal contadas, que as pessoas deturpam as coisas e tal. Então, aí você vai dizer assim, pô, Rica, mas não parece evidente que tem muita coisa? Parece. Também é possível que tudo isso seja político, foi exatamente no momento ali político, complicado, conturbado da seleção na Copa América, Covid, com o Membol. Também parece. Eu acho que o Caboclo assediou alguém, eu não tenho que achar nada. Nem você. O que nós temos que entender agora é o que a justiça vai fazer, qual é o procedimento com relação ao Caboclo dentro da CBF, para a imagem do futebol brasileiro, não cometer injustiças, né? E entender que os clubes estão pedindo o afastamento do Caboclo, não porque ele é ou não um assediador, não porque ele é ou não um estuprador. Eu não sou comentarista daquelas do Sport TV para chegar aqui e chamar o cara de estuprador antes do cara ser julgado. Eu tenho vergonha na cara. Tem gente que não tem. Fez isso com o Dudu, com o Robinho, etc. antes de ser julgado. Eu espero. Então, quando acontecer, a gente vai lá e arrebenta o cara. Mas enquanto não acontecer, a gente tem que seguir a regra. Só que os clubes estão sentindo na CBF uma desorganização e um tumulto que está fazendo mal para eles. Então o que eles estão dizendo não é, Caboclo, você é um estuprador, sai daqui. Não é isso. O que os clubes estão dizendo é, cara, tá conturbado pra caralho. Não é melhor você se afastar? Pra todos nós? E sim, a resposta é sim. Né? Por que é sim? A imagem do Caboclo já foi manchada pelas denúncias. Ele pode até amanhã ou depois limpar e processar muita gente. Porque tem muita gente na imprensa falando ou insinuando coisas que não é assim que a banda toca. Mas tudo bem, a imprensa pode tudo no Brasil. Só que pros clubes, pro dia a dia da competição, tá tirando foco, tá difícil, tá complicado, você não tem o líder, você não tem o cara com quem você negocia, com quem você barganha. Quando o clube tem um problema, ele liga pro presidente da CBF. Hoje ele liga pra quem, irmão? Ninguém sabe quem é que vai mandar na CBF amanhã, depois de amanhã, não tem movimentação política, não tem nada. Porque o cara tá ali e não tá. Então você não sabe exatamente como é que vai ser. Então eu compreendo e apoio o pedido dos clubes para que o Caboclo se afaste. Mas esse vídeo aqui é apenas para separar as coisas e deixar claro que eu não mudei de opinião em relação às coisas que eu sempre disse aqui, no caso do Dudu, Robinho, Neymar, em todos os casos, desde o começo eu sempre disse a mesma coisa. Aguarde, porque quando você vê que não era isso, você não tem como devolver para a pessoa o que você fez. Então, eu sou totalmente contra esse negócio de, olha, enquanto está sendo investigado,
esta pessoa vai ser punida. Não, ela está sendo investigada, ela não pode ser punida. Porque se você punir e amanhã não for isso, você já puniu. Então você cometeu um erro brutal. Então eu sou totalmente contra. No caso do Caboclo, eu acho que o Caboclo não tem que ser punido por nada, mas está causando na CBF uma condição que é o seguinte, rapaziada. Ou a gente senta aqui, Caboclo, você é o presidente até que se prove que você cometeu esses crimes. Ou então, Caboclo, esse vai e volta não tá maneiro pra nós. Então, como nós preferimos que você faça isso afastado, né, e nós não estamos impondo isso pra você nem te condenando, eu acho melhor que sim. Eu concordo nesse caso, porque aí você está fazendo uma sugestão, um pedido para que as coisas caminhem melhor e não está condenando o cara. Ficou muito ruim pro Caboclo. Tá bem ruim a situação para ele. A imagem dele tá manchadíssima e tal. Mas o interesse dos clubes não é o mesmo interesse do Caboclo. E aí precisa separar. O que o Caboclo tem que fazer com a justiça, com as pessoas que estão acusando ele, como é que ele vai se defender com o advogado. Isso é um problema do Caboclo. O outro problema são os clubes em relação à CBF. Nós estamos tendo uma arbitragem de merda, nós estamos tendo problema com o VAR, nós estamos tendo problema com o calendário, nós estamos tendo problema com a seleção brasileira, que agora tem clube europeu falando que não vai liberar jogador, e nós não temos presidente da CBF. Então, gente, pelo amor de Deus, né, você está atingindo muitos milhões de muitos lados para ignorar isso e falar, não, deixa resolver, não. Ou se resolve com total apoio, entre aspas, do tipo, quando julgado, a gente toma uma decisão, que essa decisão é óbvia. Se for julgado que você é culpado, você está fora. Se você for julgado que você é inocente, você segue. Ou você vai ficar nessa. Afasta para ver. Se afastar para ver, irmão, o prejudicado é a CBF. É o futebol brasileiro, é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Seleção Brasileira. E aí não tá maneiro. Aí não é maneiro. Então, diante do cenário, ou a CBF se reúne e coloca o Caboclo com a presunção de inocência dele e fala, ó, fica aí até você resolver teu problema. Ou, cara, sai porque vai ser muito pica você resolver este problema e cuidar do futebol brasileiro ao mesmo tempo com toda a pressão midiática em cima de você. Que é uma solução razoável. Eu aceito a ideia dos clubes, entendo também se o Caboclo fizer, cara, mas se eu sair, eu tô assumindo uma culpa. Também entendo o lado do Caboclo. E também entendo o lado das vítimas, supostas vítimas, que estão ali falando, cara, mas a gente tá dizendo que o cara fez e o cara vai continuar ali, todo mundo tá certo, mas tem uma regra. E essa regra precisa começar a ser seguida no Brasil. Né? Porque aqui a gente tem o hábito de cagar regra para dizer o que é certo, o que não é certo, o que tem que seguir dentro da lei, o que não tem que seguir dentro da lei, mas na hora que a gente tem um bandido que a gente gosta condenado, a gente diz que ele não é, que a condenação foi injusta. Quando o outro não está condenado, a gente diz que o cara é um criminoso, mas que não foi condenado porque também não é justo. E aí, irmão, se perde completamente o controle. Você não pode acusar pessoas de crime sem que você tenha, né, um processo, porque isso pode acontecer com você. E eu conheço algumas pessoas à minha volta que já foram acusadas de crime, que não cometeram, e é muito puxado, é muito injusto, porque você não recupera nunca mais. Então eu não estou defendendo o Caboclo, nem defendendo os clubes, nem nada disso. Eu só estou tentando separar o que é futebol, o que é CBF, o que é interesse dos clubes e o que é interesse pessoal do Caboclo. Tá? E o interesse pessoal do Caboclo e jurídico é um problema dele que está indo para ser investigado e julgado. Não está decretado, portanto não cabe a ninguém aqui ficar fazendo esse tipinho que a gente vê em algumas emissoras de ficar metendo o dedo na cara, etc, etc. Se for isso, meu irmão, vai morrer na cadeia. Agora, não somos nós como dizer, né? Então, tamo junto, é isso, valeu. Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente, como eu sou da mocidade dele.